Começando agora o programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, a arte da comunicação verbal. Sou Reinaldo Passadori, especialista em comunicação. Quero falar com você hoje sobre um assunto muito importante que tem a ver com todos nós, tem a ver com a nossa comunicação e é um dos principais recursos para uma boa comunicação, que é nada mais, nada menos do que como é que nós utilizamos a nossa voz, a nossa fala. É muito comum, depois de uma primeira gravação, quando a pessoa ouve a sua própria gravação, ela não gostar da sua voz. Nossa, minha voz é horrível, é feia, eu não gostei. E aí, por que você não gostou? Ah, não gostei, ela é feia. Simplesmente a pessoa não sabe nem identificar o porquê ela não gostou. Normalmente a característica é assim, ela parece diferente. A pessoa quando ouve a voz, ela, nossa, eu imaginava a minha voz diferente. E na verdade ela é do jeito que você a está ouvindo. É assim que as outras pessoas ouvem a sua voz. Porque um gravador vai responder exatamente aquilo que de fato as outras pessoas percebem também. Agora, independente de você ter gostado ou não, vamos fazer uma análise sobre isso. Primeiro, o que é a nossa voz? Se você observar bem, nossa voz nada mais é do que você aspirar uma quantidade de ar e ao expirar, você transportar essa carga de massa de ar sonora devidamente transformada para as cordas vocais, produzindo um som básico. Por exemplo, eu vou aspirar ar e vou emitir um som. O que aconteceu nesse som? É apenas uma massa de ar sonora e com a minha boca produzindo um som de ar. E o curioso é que dessa mesma massa de ar sonora, simplesmente fazendo alterações, eu vou produzir aqui os sons das vogais. Observe, por exemplo, A, E, I, O, U. Ou seja, desse mesmo ar, desse mesmo som, eu transformei nos sons das vogais. E assim, quando eu vou então utilizando músculos, a língua, os dentes, eu vou produzindo sons das consoantes. E assim produzindo as palavras que vão se juntar, formando as frases e que vão formar os conteúdos e os significados da fala. E além disso, existe um outro ingrediente que também é muito importante, que é como eu falo, como eu jogo as emoções, como, enfim, dou a expressão adequada naquilo que eu falo. Nossa voz tem uma série de características. São, basicamente, volume, tonalidade, a velocidade, a dicção, as pausas, a musicalidade e também a teatralização. E quero então compartilhar com você o segredo dos grandes comunicadores, dos pastores, dos líderes de maneira geral, políticos, aquelas pessoas que você ouve e fica encantado quando você as ouve falar, tais como locutores, atores, atrizes. Porque o que fazem, na verdade, é um jogo de variações da voz. As pessoas então dão pequenos destaques, jogam um pouco mais elevado o volume, fazem pausas ou diminuem a velocidade, e assim destacando aquelas palavras, e assim a fala fica interessante, ou a frase fica interessante. Se você observar bem também, esse é o segredo de uma boa contação de histórias. É justamente esse jogo de variações, e é nesse jogo de variações que nós expressamos a beleza. Por exemplo, eu vou ler um pequeno trecho de um poema aqui de Antônio Vieira, que diz assim, ele tem o nome de Mestres Mudos, de um antigo professor, que é o professor Melantônio, que usava esse mesmo exercício. Então, acompanhe, por exemplo, vou ler apenas um pequeno trecho. Mestres Mudos. São os livros, os mestres mudos que ensinam sem fastio, falam a verdade sem despeito, repreendem sem pejo, amigos verdadeiros, conselheiros singelos. Perceberam o que aconteceu? Eu estou falando de forma gramatical correta, mas se eu trabalhar com algumas variações, eu vou dar um outro sentido. Por exemplo, esse mesmo texto. São os livros, os mestres mudos que ensinam sem fastio, falam a verdade sem despeito, repreendem sem pejo, amigos verdadeiros, conselheiros singelos. E assim como a força de tratar com pessoas honestas e virtuosas se adquirem insensivelmente os seus hábitos e costumes, também a força de ler os livros se aprende a doutrina que eles ensinam.
Forma-se o espírito, nutre-se a alma com os bons pensamentos. E o coração vem, por fim, a experimentar um prazer tão agradável que não há nada com que se compare. E só o sabe avaliar quem chegar a ter a fortuna de os possuir. Apenas para trazer para você a importância de como a nossa voz pode ficar bonita, com apenas alguns jogos de variações, e esse embelezamento certamente vai fazer com que você agrade, encante, e as pessoas fiquem muito mais interessadas em ouvir aquilo que você tem para falar. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Chegamos ao final do programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Ouça Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na terça às 12h30 e na quarta às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.